A questão 92 coloca pra gente: segundo o pensamento religioso de Padre Cícero, Romão Batista, 1844 a 1934, a ação humana do camponês sobre a natureza deveria seguir alguns princípios norteadores, os quais ficaram conhecidos na cultura popular brasileira como os preceitos ecológicos do Padre Cícero. Dentre esses preceitos, destaca-se dois pontos, e aí nós temos a frase, ou melhor dizendo, a citação: não plante em serra acima, nem faça roçado em ladeira muito em pé. Deixe o mato protegendo a terra, para que a água não a arraste, ou seja, para que a água não arraste a terra, não leve a terra embora. E não se perca a sua riqueza, porque se a água levar a terra embora, perde-se a riqueza daquele local em que você tem a terra sendo utilizada para o cultivo. Figueiredo, JBA, Educação Ambiental Dialógica, as contribuições de Paulo Freire e a cultura popular nordestina. Comparando o pensamento do Padre Cícero com o atual conhecimento científico, pode-se encontrar elementos de convergência, ou seja, elementos que se aproximam, que caminham no mesmo sentido, já que a prática citada contribui primariamente para evitar o que se quer evitar, de acordo com o pensamento de Padre Cícero, é que a água arraste a terra. Quer-se que a água não seja capaz de levar a terra embora. A água não vai, entre aspas, lavar aquele solo, levando aquele conteúdo de terra para longe. E esse fenômeno é chamado de erosão. A erosão nada mais é do que agentes da natureza transportando matéria de um local para o outro. Por exemplo, quando chove e a água leva ali porções de terra de um ponto A para um ponto B, essa água que está transportando a terra está executando um processo de erosão. Quando, por exemplo, venta muito e aí nesse vento você tem ali a movimentação de uma pedrinha que estava aqui e pela ação do vento foi jogada para cá, eu tenho uma erosão. Existem várias formas de erosão. Existe erosão hídrica, ou seja, erosão promovida por água. Existe erosão eólica, aquela relacionada à ação do vento. Existem diversas maneiras de erosão se manifestar. E aqui nesse caso em específico a gente está falando sobre a erosão decorrente da ação da água, que seria o agente erosivo nessa situação. Logo, o intuito aqui é evitar o fenômeno de erosão. Resposta, gabarito. Letra A. Questão 92, gabarito correto. Letra A. Não pode ser salinização, porque salinização é quando você deposita uma grande quantidade de sais no solo, e aqui ele não fala em nenhum momento sobre essa tentativa de evitar essa deposição de sais no solo. A salinização também pode acontecer num local em que você tem, por exemplo, a eliminação muito grande de água, e aí aquele ambiente ele fica com tanta pouca água que ele acaba salinizando. Isso acontece, por exemplo, em alguns ambientes desérticos que vão perdendo água ao longo do tempo. Logo, como ele não falou sobre depósito de sais no solo e nem falou sobre perda excessiva de água, que poderia então promover a salinização, a gente consegue eliminar aqui a opção da letra B. Ela não é a melhor escolha nessa situação. Temos também a opção da letra C, que fala de eutrofização. A eutrofização também não é citada nesse caso. A eutrofização é um problema ambiental que acontece na água, quando você deposita matéria orgânica na água, quando você deposita, por exemplo, sais minerais na água, ou às vezes quando você coloca detergente, fertilizante agrícola na água. Não falou nada disso ao longo do texto, então você não pode pensar diretamente na letra C. A letra D fala de assoreamento. O que é assoreamento? Cara, imagina que você tem lá um rio, tá bom? E aí próximo desse rio existe ali uma montanhazinha, né? Existe ali um volume de terra. Se essa terra começa a cair nesse rio e começa a, entre aspas, tampar esse rio, ela começa a bloquear o caminho da água, você está promovendo aqui nesse rio um processo de assoreamento. Aquele local, aquela canaleta, aquela vala por onde o rio iria passar, vai deixar de existir ao longo do tempo. Ou seja, ocorreu um assoreamento do rio. Esse processo é gradual. Então, inicialmente o rio tem uma altura de água de 1 metro e com o tempo essa altura de água vai diminuindo, porque a terra vai preenchendo aquele fundo do rio até o momento em que você já não tem mais ali aquele vazio, aquele espaço para o rio fluir. E aí acontece o assoreamento completo. Desertificação é outro processo que ocorre em determinadas regiões do globo e que também não tem relação direta com as condições que foram citadas aqui. Envolve também algumas questões climáticas que não foram destacadas nesse texto. Então dá pra gente excluir e chegar diretamente na letra A.